Aqui é o Lucas do canal Quem é Satoshi e a convite da Coinext nós vamos falar um pouco sobre a história do Bitcoin, o que aconteceu para chegarmos até aqui e falar um pouco aí sobre os momentos de alta do Bitcoin ao longo dessa trajetória. Se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. E para quem acha que o Bitcoin começou em 2008, na verdade a história começa muito antes, com a necessidade aí de criar um dinheiro descentralizado, um e-cash, um dinheiro nativo aí da internet. Então, já em 1983, então, foi concebida a ideia do e-cash, que seria uma moeda eletrônica criptografada em um paper anônimo, certo? Então, a ideia de criar um Bitcoin já é um pouco mais antiga e talvez várias pessoas tenham participado, inclusive, dessa concepção aí do Bitcoin, que hoje é uma das principais alternativas, talvez, para o sistema financeiro que está aí aos poucos com uma dívida crescente, com uma inflação crescente, e o Bitcoin vem surgindo aí, dentre outras opções, como uma alternativa a esse sistema aí que está falido. E se você está se perguntando, pô, será que já tinham pessoas então que já em 1983 entendiam a necessidade e a importância do Bitcoin? Sim, com certeza. Tem uma frase que eu gosto de mencionar, que é uma frase do Hayek, então economista austríaco, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, que já em 1974 previu aí, entre aspas, a necessidade do Bitcoin. Ele dizia o seguinte, abre aspas, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar. Então, além de economistas, entusiastas de tecnologia e cyberpunks, então, várias pessoas percebiam a necessidade de um dinheiro descentralizado e que não dependesse aí de nenhum político ou burocrata para existir e para acontecer, certo? Então, em 1992 foi feito o lançamento do Manifesto Cyberpunk, então, que é um marco histórico. Lembrando, aqui eu estou dando uma olhada nessa linha do tempo que foi feita aí no blog da Coinext, então vocês podem verificar, inclusive, pesquisando aí linha do tempo do Bitcoin no Google. Uma das coisas que vocês vão encontrar é isso aqui, que é muito interessante aí as informações que aqui estão, né? Então, em 1995, o David Chaum lança o DigiCash, com base na sua ideia do eCash. Então, uma série aí de protocolos, de ideias foram sendo colocadas na mesa antes de surgir de fato o Bitcoin em 2008, chegaremos lá. Então, Nick Szabo aí concebe a ideia do BitGold em 1998. E finalmente, em 2008, então, Satoshi Nakamoto, o pseudônimo aí, criador do Bitcoin, lança aí o Bitcoin. Neste site aqui também temos várias informações interessantes sobre a história do Bitcoin e sobre uma linha de tempo aí interativa com alguns eventos. Então, já em 1976, certo, a divulgação da proposta para um protocolo criptográfico utilizado para a comunicação segura em um canal seguro. Então, a criptografia aí já é bem mais antiga que o Bitcoin. Aqui de novo Digicash. E um tempo depois aqui, né, o registro do nome de domínio bitcoin.org. Lembrando, se a gente observar aqui o preço do Bitcoin no Google, ele vai até 2016 e desde então já temos mais de 24.000% de valorização em dólar, historicamente com ciclos de 4 em 4 anos. Então tivemos um ciclo de alta em 2013, outro ciclo de alta em 2017, outro ciclo de alta em 2021, 4 anos depois, outro ciclo de alta agora em 2025, certo? De 4 em 4 anos historicamente. Esse ciclo pode se quebrar com certeza, porque hoje em dia a gente tem uma adoção institucional muito mais forte e a gente tem a perda de relevância do halving aí na questão da oferta do Bitcoin. Quando a gente fala de adoção institucional, por exemplo, a gente tem os ETFs à vista de Bitcoin aí, dentre os maiores detentores de Bitcoin do mundo, temos Bitcoin Treasury Companies, exchanges e principalmente o governo dos Estados Unidos e o governo da China. E por outro lado, do ponto de vista da oferta, aí, a gente tem o halving sendo cada vez menos relevante aí na questão da oferta total de Bitcoin. Então, hoje em dia, o Bitcoin já se valorizou muito, mas a gente está vendo aí o histórico do Bitcoin para entender como chegamos até aqui. E então, em 2008, foi registrado o nome de domínio bitcoin.org, certo? Passando agora para 2009, né? O bloco Gênesis do Bitcoin, o aniversário, entre aspas, aí do Bitcoin, o criador anônimo do Bitcoin, conhecido como Satoshi Nakamoto, minera o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin. Esse bloco de Gênese é chamado de bloco 0 ou bloco 1. E também contém a mensagem
que menciona aí né, o segundo resgate dos bancos. Então, para quem não se lembra, em 2008, 2009 aconteceu nos Estados Unidos a crise do subprime, que, dentre outras causas, ocorreu por conta de manipulação na taxa de juros e manipulação por parte de políticos e burocratas na economia, criando bolhas e, posteriormente, depois que a crise aconteceu, os bancos aí receberam essa ajuda, certo? Então, existe essa referência aí no bloco Gênios do Bitcoin, o que é muito interessante porque o dinheiro aí que foi utilizado para salvar os bancos aí e o sistema financeiro aí, com um problema que foi criado, inclusive com participação do Banco Central, as pessoas acabaram pagando essa conta. E no Bitcoin não existe isso, é um dinheiro apolítico, é um protocolo aí, não depende da decisão de políticos e burocratas para continuar acontecendo, né? Então isso aconteceu em 2009, em 2010 foi feita a transação do Bitcoin Pizza Day, ou seja, a primeira transação aí feita com Bitcoin. Então, 10 mil Bitcoins por duas pizzas grandes. Então, é um marco histórico, porque você imagina aí com Bitcoin a 111 mil dólares, a mais de 600 mil reais, certo? Quanto é que 10 mil Bitcoins não custariam? Então, muito interessante aí. E por isso, a gente comemora, vários bitcoinheiros comemoram até hoje aí o Bitcoin Pizza Day. Lembrando aí dessa transação memorável aí de 10 mil bitcoins por duas pizzas grandes, que foi a primeira transação aí registrada. Então aqui menciona também em 2011 o Silk Road, que foi um marketplace aí que, enfim, se tornou bastante conhecido mundialmente, posteriormente deixou de existir e por aí vai. Primeiro evento aí do halving, né, redução pela metade das ofertas dos mineradores, né, os eventos do halving, então, do Bitcoin ocorrem a cada 4 anos e aproximadamente reduzem a recompensa para os mineradores pela metade, que foi o que a gente falou antes ali na questão da oferta. Primeiro caixa eletrônico de Bitcoin e depois tem a falência aí da Mt. Gox, lançamentos da Liquid aí, né, certo? Em 2015, é isso? Exatamente. Então, enfim, tem vários marcos aqui. Primeiro pagamento da Bitcoin Lightning Network, né, segunda camada aí que permite pagamentos mais rápidos aí, sem custo. Essa seria quase como se fosse o Pix aí do Bitcoin, né? Então, em 2017 isso já estava sendo desenvolvido. Então, vários eventos, né? E eu vou passar aqui para 2024, que é o último período aqui dessa lista. Então, ETFs de Bitcoin à vista foram aprovados. E hoje em dia isso tem muito a ver com a adoção institucional aí do Bitcoin. Então o ETF de Bitcoin da BlackRock, a BlackRock é uma das maiores gestoras de investimento do mundo, agora há pouco tempo, né, notícia de 2025, então se tornou aí o ETF da BlackRock de Bitcoin, se tornou o ETF mais rápido da história, a acumular 70 bilhões de dólares aí, 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde detido pelo GLD. Então é uma adoção massiva e institucional do Bitcoin que a gente está vendo hoje em dia, diferente do que era lá no início do Bitcoin, né? Hoje em dia a gente tem também o maior fundo soberano do mundo, que aumentou recentemente a exposição ao Bitcoin a 83% no segundo trimestre, aqui notícia do portal Bitcoin, e também aí um evento que recentemente disparou um aumento, uma valorização no preço do Bitcoin, que subiu, então, depois do Trump liberar planos de aposentadoria para fundos cripto, permitindo então que fundos de aposentadoria investissem também em Bitcoin. Então, finalmente chegamos no momento atual, onde o Bitcoin já tem mais de 2 trilhões de market cap, de capitalização de mercado já, à frente de vários ativos aí, como a moeda da Austrália, de Taiwan, do Canadá, a Meta, né, do Facebook, várias outras grandes empresas, a moeda da Rússia também. Então, nos top 20 ativos aqui já se encontra aí o Bitcoin, próximo de ativos como Amazon, o Google aqui também, o dólar de Hong Kong, o won da Coreia, né? E Apple e outros ativos. Aqui, se a gente for lá para cima, a gente tem o ouro aqui em quarto lugar, com 22 trilhões de market cap. Então, o Bitcoin ainda precisaria fazer vezes 10 aí para chegar no valor do ouro. Bitcoin talvez seja considerado o ouro digital, né? Lembrando, tudo que a gente mostra aqui é o disclaimer que eu sempre gosto de fazer. Não é uma dica de investimentos, mas é muito interessante analisar a perspectiva histórica e com uma visão de mais longo prazo aí para os ativos. Às vezes as pessoas ficam muito atentas aí em valorizações e quedas aí de curto e médio prazo, mas é muito interessante observar como isso está acontecendo ao longo de décadas, certo? Primeiro, economistas
e pessoas entusiastas de tecnologia percebem a necessidade e a utilidade do que posteriormente seria o Bitcoin. Isso vai sendo desenvolvido a várias mãos aí, com vários projetos que pretendem formar aí um eCash, uma moeda, o ouro digital, digamos assim, e hoje finalmente nós temos o Bitcoin, certo? E aqui os outros principais ativos aí do mundo em valor de mercado, em market cap, certo? E falando de futuro, temos vários players relevantes aí do mercado que já falam a Bitcoin a US$ 1 milhão aqui, então notícia da Exame exatamente sobre isso. No momento atual, então, Bitcoin acima dos US$ 100 mil, mas com uma valorização bastante expressiva aí ao longo do tempo. Não à toa, grandes instituições financeiras estão adotando e disponibilizando soluções aí envolvendo Bitcoin, o que está chamando aí a atenção de vários países no mundo inteiro e fazendo inclusive com que a principal economia do mundo, os Estados Unidos, passe a falar sobre reservas estratégicas de Bitcoin. E para fechar aqui, trazendo para a nossa realidade uma notícia ainda mais recente, então falando sobre a possibilidade, sobre uma audiência sobre a reserva estratégica de Bitcoin no Brasil. Então a proposta prevê a aquisição gradual de ativos digitais como forma de diversificar as reservas brasileiras e ampliar a exposição do Tesouro Nacional à nova economia digital. Então é muito interessante que ao longo do tempo, independentemente aí das ideologias, das crenças pessoais, o que a gente vê em termos de teoria dos jogos é que os players aí estão adotando cada vez mais o Bitcoin, porque é uma tecnologia que está ganhando espaço, que está resolvendo problemas reais, problemas, por exemplo, da perda de poder de compra ao longo do tempo, que acontece aí com muita frequência nas moedas fiduciárias. É um dinheiro, é um ouro digital global que não depende de políticos e burocratas, descentralizado e incensurável. Isso tem aí um valor cada vez maior nos dias de hoje. A gente vê que boa parte aí das principais empresas, as maiores empresas do mundo, são empresas que de alguma forma envolvem tecnologia e informação, certo? Como a Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Facebook e por aí vai. Então nada mais comum aí, nada mais intuitivo que surgir aí uma alternativa para o ouro digital que pode ser o Bitcoin no futuro. É claro, a gente não tem bola de cristal, eu sempre gosto de mencionar aí que isso não é uma dica de investimentos, mas é muito interessante analisar aí a história acontecendo diante dos nossos olhos, certo? Então, possivelmente a gente olhará aí para o que aconteceu, assim como a gente olha para os eventos passados aí do Bitcoin, como aquela pizza aí que foi comprada por 10 mil Bitcoins. E a gente vai poder se lembrar aí da época que o Bitcoin custava US$ 100 mil. Enfim, são cenas dos próximos capítulos, veremos no futuro. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade da seção dos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.